Hoje é dia de Seiko, hoje é dia de Seiko, só que olha, a minha empolgação com a Oriente está lá em cima, minha vibe está aqui em cima e eu não posso falar, então eu fico muito doido com isso. Bom, vamos lá. Pessoal, eu tava, semana passada eu tava falando a respeito da linha Presage, né? A linha Presage, tá? É uma linha especial da Seiko, tá? O que é uma linha Presage? A linha Presage é uma linha onde a Seiko coloca a mais fina relojoaria japonesa dentro de um só relógio, né? E esse relógio aí, ele vem para, a intenção desse relógio do Presage não é simplesmente um relógio. Ele quer apresentar muito mais que isso, ele quer apresentar um pouco da cultura japonesa. Então, todos os relógios, tá, que a Seiko desenvolve na linha Presage, ela vem cercada por uma história, por um acontecimento, ou às vezes até mesmo por uma cultura, né, por um costume japonês, né? Então, a gente começa lá com o Zen Garden. Zen Garden, ele refletia justamente os templos, né? Onde tinha aqueles jardins de pedra branca, né? Então, isso aí lembra muito o Zen Garden. O Zen Garden era isso aí. Eles queriam trazer justamente toda a tradição milenar japonesa dos templos budistas ali, que são muito bonitos, tá? Eu tive o prazer de visitar alguns ali, e aqueles jardins de pedra, aqueles jardins como é que fala? Aquelas ilhas verdes no meio, mas casam muito bem, são excepcionais, são muito bonitas, é um lugar realmente de muita paz, onde você chega lá, você consegue sentar e ficar bem zen mesmo, ficar bem calmo, tranquilo. Então é um lugar excepcional. Agora, quando a gente fala da linha enamel, né, a linha cerâmica enamel, né, a linha cerâmica não, da linha de cerâmica, por exemplo, né, que é o mostrador dele é feito de cerâmica, é o outro modelo muito bonito, um modelo esmaltado também excepcional. Inclusive, esses tipos de mostrador, por exemplo, eu estava lendo uma matéria em japonês, onde o artesão que faz esses mostradores, ele conta que o forno dos esmaltados, por exemplo, ele coloca os mostradores ali dentro de um forno para poder criar aquele esmaltado em cima do mostrador, né? Aí ele perguntou, o cara questiona ele em japonês ali, e quantos desses aqui que você coloca no forno, quantos deles sobrevivem, né? Que você pode utilizar ele. E ele diz assim, é impossível dizer direitinho, mas eu posso dizer uma coisa, eu coloco aqui, eu faço um forno por dia, e no final do mês, se eu conseguir salvar 300 ou 350, é excepcional, é o que vai ter. É mais ou menos 300, 350 mostradores por mês que ele conseguia fazer. Imagina, é excepcional. É fora de série a dedicação que a Seiko entrega nessas pequenas joias. E é por isso mesmo que a linha Presage, ela ultrapassa um pouquinho o nível relógio, ela ultrapassa um pouquinho esse nível, ela chega a uma obra de arte realmente, porque eles têm um cuidado excêntrico para deixar ela numa perfeição exata. Por exemplo, por que é que se jogava tanto mostrador de esmaltado fora? Porque depois que você queima ele, aí se você deixar um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio o forno, por exemplo, ele já dá uma diferença de textura, já dá uma diferença de cor. Se o dia tiver um pouco mais úmido ou um pouquinho mais seco, isso também já dá diferença de cor. Então tudo isso atrapalhava, então o ambiente em si já atrapalhava toda a produção disso tudo. E eles eram excentricamente exigentes quanto a isso, queriam aquela cor exata, queriam aquele formato exato, a altura exata, né, porque a altura do mostrador, a grossura do mostrador não podia dar uma diferença de 0,1 milímetro, se desse isso já estava descartado. Então é impressionante o que a Seiko faz para entregar uma obra de arte, tá? E aí as pessoas geralmente perguntam para mim, mas Carlos, se é um pouquinho da cultura japonesa, então por que a linha Coquetel? Aí agora nós vamos contar um pouquinho sobre a linha Coquetel Seiko. A linha Coquetel Seiko nasce dentro dos bares japoneses,
tá? Aqui no Brasil, quando a gente vai num bar e você senta naquelas mesas de plástico lá fora, tal, pede uma cerveja, toma uma cerveja com os amigos, come aquele petisco e tudo mais, não é assim que é um bar brasileiro? Quando você vai num bar inglês, que é um pub, você vai lá para tomar cerveja, aqueles balcões cheios de coisa, certo? Quando você vai num bar americano, para quem lembra dos Simpsons, né? Os Simpsons, ele mostra bem lá o bar do Moe, né? Então lá é mais ou menos aquilo ali, o bar americano, né? Já o bar japonês, ele é um pouquinho mais sofisticado, tá? Então ele é baseado em cima daqueles bares que você encontra dentro daqueles hotéis 5 estrelas, né? E o japonês é muito formal nesse sentido. Então ele chega ali no bar, ele senta ali naquele balcão e pede pro bartender, então, preparar o seu drink, tá? E é assim que funciona o bar japonês. O bar japonês é um bar um pouquinho mais sofisticado, tá? Onde ele encontrava, então, a elite japonesa se encontrava nesses bares. Isso aí em tempos antigos. Hoje em dia, já qualquer pessoa tem acesso a esses bares, mas e essa cultura desses bares, né, ainda se permanece até hoje. Então você chega lá, um dos mais famosos, o Star Bar, né, que criou alguns coquetéis, né, que basearam a linha coquetel. Tá? Esses modelos, esses drinks são feitos por como é que chama? Bartenders, né? Bartenders reconhecidos mundialmente, tá? Inclusive um deles eu não sabia que existia isso, mas ele é campeão mundial de drinks. É isso mesmo, ele é campeão mundial de drinks, ele prepara o melhor drink do mundo. Ele chegou a ganhar prêmios nesse porte. E eu não sabia nem que existia competição para isso. Depois de estudar tanto, a gente começa a entender o porquê é que existe esse fascínio. Aí ele contando, quando você começa a entrar um pouquinho, para entender um pouquinho o porquê deles criarem uma linha coquetel, né? Seja lá com o Blue Moon, né, um coquetel Blue Moon, ou seja lá com o Manhattan, né? Manhattan é excepcional, né? O Manhattan, ou até mesmo o Skydiving, que são os modelos que eu tenho aqui à disposição agora, tá? São cores, as cores deles são excepcionais. E eu estava vendo algumas fotos e vídeos dos bares japoneses. É engraçado que o balcão é como se fosse uma passarela. Tá? O balcão é como se fosse uma passarela. Você tem o balcão ali e em cima do balcão, não está em cima da pessoa, em cima do balcão tem uma luz. É um lustre em cima do balcão. É onde a pessoa pega e coloca o drink no meio da luz para que você possa visualizar o drink. E assim, o acabamento, as cores, eles são muito detalhistas nesse sentido. Então, quando você olha o drink pronto, né, do coquetel pronto, é fantástico, é fantástico. E as cores, assim, que a Seiko coloca nos relógios representam exatamente o drink, né? E algumas pessoas perguntam assim, e esse mostrador, ele foi desenhado com raios para fora, justamente para lembrar uma taça, né? Uma taça de Blue Moon, por exemplo, é uma taça, aquela taça, como é que fala, tipo cone, né? Fininha, que acaba, uma taça estilo Martini. Então, se você olha por cima, assim, parece que tem um reflexo indo para fora, né? É como se fosse você olhando o copo de cima. Então, por isso que ele tem esses raios para fora, porque ele quer lembrar justamente o raio do drink olhando de cima. É bem legal essa interação, né? Que a Seiko se preocupa para criar os mostradores, os detalhes do relógio, tá? Um fato interessante, vou sair um pouquinho do presságio para vocês, só para vocês terem uma noção do cuidado excessivo que a Seiko tem, tá? Quando você fala, por exemplo, quando eles criaram a linha Street Fighter, linha Street Fighter, se você olhar cada relógio, cada pontinho, cada cor, cada detalhe que existe em cada modelo do relógio, representa alguma coisa dentro do personagem que o relógio representa. A mesma coisa da linha Naruto, da linha One Piece, né, da linha Pokémon também, todos eles tomam cuidado para criar itens, né, que somente quem
conhecedor daquele personagem sabe que aquilo existe, tá? O fato interessante, por exemplo, da linha, meu Deus, da linha Naruto, por exemplo, o relógio, né? O relógio, se você olhar bem, ele tá em laranja até o número 9, né? Por que ele fica até o número 9 diferente? E por que o 10 e o 11 não tá diferente? É porque ele representa a raposa de 9 caudas, então é 9 somente, então vai só até o 9. Olha só o grau de minimalismo que eles têm para criar relógios. Então, e a linha Presage representa justamente isso. A linha Presage, eles não querem só criar um relógio, é uma obra de arte. É uma obra de arte realmente, e olha, eles poderiam simplesmente colocar um calibre 4R36, 4R35 normal aqui, porque o 4R35, eu vou pegar um 4R35 aqui está um 4R35, aqui está um 4R35, só que daí eles têm um pequeno detalhe, de colocar uma massa oscilante dourada, olha só que legal, uma massa oscilante dourada. Então, você começa a ter uma percepção diferenciada do relógio. Então, você começa a ter um detalhe diferente, tá? Por que tem um detalhe diferente? Porque justamente esses detalhezinhos pequenos que a Seiko cria, que vai gerando pontos diferentes, né? Pontos diferentes para poder vai criando pequenos detalhes, né? Detalhes para poder criar todo essas pequenas joias, certo? Então, essa é a função da linha Presage. A linha Presage é uma ferramenta que a Seiko criou justamente para apresentar não só o relógio, mas também um pouquinho da cultura da Seiko, né? Então, olha só, se você gostou dessa apresentação, por favor, deixa aí seu recadinho aí, que vai ser muito legal ter você aqui comigo, tá ok? E aí, pessoal, o que você achou do vídeo? Gostou? Você concorda com as minhas afirmações desse vídeo? Se você concorda, vai lá, deixa aqui seu joinha aqui embaixo, que vai ser muito bom. Principalmente se você comentar e dar um feedback para mim, vai ser melhor ainda, tá? Então eu espero o seu feedback e siga os outros vídeos aí que a gente vai recomendar para você desse canal aí. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.